Olá, bom dia na paz do Senhor. O texto que vamos ler agora se encontra no livro de 1 João, capítulo de número 2 e o versículo de número 12, que diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nesse texto, João, que escreveu o Evangelho, nos fala de 3 estágios do crescimento espiritual. Muitos usam esse texto para dizer aos jovens: jovens, vocês são fortes. Mas esse texto não fala sobre a idade cronológica, mas sim dos estágios de crescimento espiritual. Filhinhos, jovens e pais. O primeiro estágio é o de filhinho. Para poder ser chamado assim, você precisa ter nascido de novo, conhecer o Pai e saber que seus pecados foram perdoados. Permita-me ser óbvia. Se você não nasceu de novo, não é filho de Deus. João coloca desta maneira: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1 e o versículo 12. Somente quem o recebeu e creu é filho de Deus. Outra característica do filhinho é que conhece a Deus. João diz assim: Filhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Atenção, somente quem teve uma experiência com a pessoa de Deus é que pode ser filhinho. Isso é diferente de simplesmente levantar a mão, frequentar reuniões, dar ofertas ou ser criado na igreja. Deus, Ele é uma pessoa e o filhinho o conhece. A terceira marca dele é: os vossos pecados são perdoados. O filhinho sabe que não deve nada para a justiça divina. Ele sabe que os seus pecados não lhe pesam mais na consciência, pois entendeu a salvação. Ser filhinho é muito bom. Nascer de novo, ter uma experiência com Deus e saber que está perdoado, como isso é maravilhoso. Mas mesmo assim, ele ainda tem muitas dificuldades. Vive no cai e levanta, peca e pede perdão, não é mesmo? A gente passou essa fase, foi uma fase com algumas dificuldades, mas o abraço do Pai sempre estava lá para nos fazer levantar quando caímos. O filhinho ainda é fraco diante das tentações e dos momentos difíceis da vida. Ele vacila muito quando enfrenta os ventos e as tempestades do dia a dia. Ele não consegue vencer o maligno e o pior, a palavra de Deus não permanece nele, pois ele tem muitos impedimentos para entendê-la e, como consequência inevitável, não consegue viver a palavra de Deus no cotidiano. Esse é o filhinho. O estado seguinte é o dos jovens. Eles passam pelas etapas do filhinho, nasceram de novo, tiveram uma experiência com Deus e sabem que seus pecados foram perdoados. Mas não pararam por aí. Eles venceram o maligno e vivem em santidade e pureza, pois entenderam que não são mais escravos do pecado e que nunca mais precisam cometê-lo deliberadamente. Somente aqueles pecados repetidos os afligirão. Eles vencem as tentações do diabo e são chamados de fortes, pois eles suportam as situações difíceis da vida. Assim como a árvore resiste à tempestade, o jovem ela aguenta as tentações, as perseguições e também os tempos de escassez. Os jovens conseguem reter a palavra que já permanece neles. E o que eles leem e ouvem se mantém, de modo que já apresentam frutos. Porém, o seu conhecimento de Deus ainda é raso e eles não tiveram filhos. Então João apresenta o estágio mais maduro, o dos pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
A característica da maturidade é o conhecimento de Deus. Conhecer Deus como Pai tem um fator importante de cura, mas não pode parar por aí. Há que se aprofundar e conhecer a soberania e a grandeza de Deus, mergulhando em seus atributos e deixando-se moldar por eles até o ponto de ter filhos espirituais, de cuidar de gente, gerando filhinhos e ajudando os novos a se tornarem jovens. Quem sai do centro de si e se concentra em Deus passa também a gerar e a cuidar dos outros. Isso é crescimento espiritual e não alguém que vive sempre na dependência. Conheço pessoas que estão há 4, 5, 10 anos dentro de uma igreja e precisam sempre ser carregados. Não têm maturidade espiritual, não cresceram espiritualmente. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ei, isso está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 1, e você, querido ouvinte, é dono de tudo. Você é herdeiro de Deus. Mas enquanto for menor, enquanto for filhinho, ainda é criança e igual a escravo, porque ainda não pode colocar as mãos na herança. A proposta de Jesus no Evangelho é de entrar ou herdar o reino de Deus, mas a herança não é para as crianças, mas é para os maduros. Ninguém vai colocar algo tão importante na mão de uma criança. Há muitas experiências que podemos viver hoje, mas ficamos sem elas porque ainda somos muito superficiais. Só entendemos o perdão e a aceitação de Deus e ficamos satisfeitos e parados. Precisamos aprofundar-nos no relacionamento e no conhecimento de Deus até o ponto de viver para os outros, de sentir os mais jovens, ajudando-os a crescer. Quem é maduro depende somente de Deus e de mais ninguém. Nesse ponto, o crescimento espiritual é diferente do físico. Quanto mais a criança cresce, mais independente fica. Mas no reino de Deus é o contrário. Quanto mais o cristão cresce, quanto mais ele amadurece, mais dependente ele fica do Senhor e mais humilde ele se torna, pois ao comparar-se com Jesus descobre que é tão pequeno e tão falho. O apóstolo Paulo é um grande exemplo dessa consciência. No início do seu ministério ele escreve: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a Cristo. Paulo se enxergava como menor dos apóstolos. Naquele seleto grupo ele se via como inferior a todos e nem achava que poderia carregar aquele título. Passados 6 anos, enquanto a maturidade ia chegando, ele já escreve diferente. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios e o evangelho insondável das riquezas de Cristo. Neste ponto, ele amplia a visão e já não se vê somente como menor entre 1 ou 2 dezenas de apóstolos, mas como menor de todos aqueles que nasceram de novo, que eram chamados de santos. De todos eles, Paulo se via como mais dependente de Deus. E ao escrever a Timóteo, 8 anos mais maduro, talvez no ápice do seu ministério, Paulo confessa ao seu discípulo e amigo. E ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Do grupo da liderança dos apóstolos, Paulo se via como mais dependente de Deus. Depois ele corrige e amplia a sua dependência, pois ele era o menor de todos os santos que viviam. E por fim se vê como o maior pecador, o que mais precisa da graça de Deus. Quanto mais a sua dependência de Deus aumenta, mais você amadurece. E é assim que funciona na vida cristã. Conforme a descrição dos 3 níveis de maturidade cristã, você se enquadrou em qual dos tipos apresentados? Você ainda é um filhinho? Você já é um jovem ou você já é pai? Você não deve ficar desanimado, pois ninguém nasce pai, ninguém nasce jovem e a maturidade demanda algum tempo. Mesmo assim, é bom lembrar que não é bom ser criança para sempre.
É preciso arregaçar as mangas e buscar caminhar com o Senhor, abandonando o nível de ficar pecando e de não ter a palavra de Deus em si. Mergulhe na palavra e pratique-a até que ela se torne parte de você, e assim você será um santo jovem. Procure então conhecer mais a Deus e os seus atributos e permita que tal conhecimento e convívio transformem a sua vida até que você dependa em tudo do Senhor e passe a cuidar dos outros. E pensando nisso, eu te convido a orar comigo nessa manhã. Pai Santo, ao me comparar com os níveis de maturidade cristã, Senhor, eu preciso confessar que estou aquém do ideal de maturidade, mas eu não quero continuar assim. Senhor, quero conhecer mais ao Senhor, quero parar de ficar pecando, pois eu já não sou mais escravo do pecado. Senhor, já sei que o Senhor me salvou e eu não quero ficar só nisso. Quero dar frutos, quero vencer o maligno até o ponto de andar e depender somente do Senhor, o meu Deus. Que eu seja uma cópia fiel de Jesus e que todos aqueles que estão orando comigo façam também essa confissão. E crendo, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.